Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. A apostila chegou para mim, pelo menos. Eu sei que vocês vão levar um tempinho para pegar a apostila aí, mas já podem entrar em contato com a direção para ver que dia que vocês podem pegar. Não esqueçam que vocês têm que entregar a segunda apostila pronta para pegar a terceira. E eu trouxe a apostila para cá. Dá para dar uma quebrada. Eu sei que a maioria não está com a apostila ainda, mas vocês conseguem acompanhar por aqui. E eu dividi em três partes. Então, são três aulas para a apostila 3, tá bom? A gente vai estudar os números racionais. E o símbolo dos números racionais é esse Q cortado aqui. Nossa, que feio. Todo número que pode ser escrito na forma de fração vai ser um número racional. E é isso que a gente vai estudar. Números que podem ser escritos na forma de fração. Vamos lá. Ele começa aqui. Ele, ela, não sei. A pessoa que fez a apostila. Explicando de uma maneira geral o que acontece quando você divide dois números. Olha, eu não faria dessa forma não, mas vamos lá. Quando aqui dá uma divisão exata e aqui uma divisão não exata e transforma em fração. Aí ele comenta aqui dos sinais, tá vendo? Para não deixar um sinal no numerador e outro sinal no denominador. Não que isso esteja errado, mas não é usual. Você geralmente coloca um sinal só para fração. Você conta a fração como uma coisa só. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar. Já tem vários exemplos aqui, mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, ó. Você não precisa fazer esses passos todos não, tá? Aqui. Mais com mais na divisão dá mais. Aqui o resultado do mais aqui. Eita. Aqui. Foi. Tá vendo? Menos com menos dá mais. Olha o mais aqui, ó. Aí ele simplificou a fração. Ele não dividiu, ele não transformou no decimal. Ele só escreveu na forma de fração. 16 sobre 10. 16 sobre 10, tá aqui. Depois ele simplificou por 2. Aí achou 8 sobre 5, 8 sobre 5. Com o sinal de mais ou sem sinal é a mesma coisa. Cuidado com isso, porque se você tiver, por exemplo, 1 meio mais 2 quartos, um exemplo qualquer aqui. Tu pode tirar esse sinal de mais daqui? Não. Beleza? Agora, se precisa colocar esse sinal de mais aqui na frente de 1 meio? Não. Se colocar tá errado? Não. Você pode deixar assim. Pode deixar assim. O que você não pode fazer é tirar esse daqui. Que aí não faz sentido. Beleza? Continuando. Faz a mesma coisa quando os sinais são diferentes. Menos com mais vai dar menos. E mais com menos também dá menos. Tá aqui. Até aqui nada demais. Aí vem essa parte legal aqui, ó. Isso é muito legal. Olha só como é que ele escreveu isso aqui. Podemos definir o conjunto dos racionais como que esse que aqui bonitinho é esse que aqui, ó. Não tão bonitinho, mas é como a gente faz quando é feito à mão. É igual a todo A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros asterisco, que é inteiros sem o zero. Beleza? O que isso significa? Que o conjunto dos racionais é formado por qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, desde que o denominador não seja zero. Mas isso já é direto. Fração você não vai usar zero no denominador, porque dividir por zero não faz sentido pra gente. Beleza? Então esse texto bonitinho aqui, é isso que ele está dizendo. Que o dos números racionais podem ser escritos na forma de fração. E aí ele fala que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. Mas ele não dá grandes explicações sobre isso. E fica muito confuso para você que está estudando sozinho em casa, sem um professor, entender isso aqui. Então, olha só. É o seguinte, traduzindo essa porcaria aqui. Olha aqui. Os naturais, repara que tem a forma de você escrever aqui na mão, né?
Naturais é esse N cortadinho aqui. Os naturais é o primeiro conjunto que você estuda. Os elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os inteiros positivos mais o zero. Tranquilo? Então, os números comuns que você usa no teu dia a dia aí, que você está acostumado a usar, são os naturais. Tanto que o nome dele é naturais. Aí depois vem os inteiros. Ó, inteiro é uma coisa que não é quebrada. Beleza? Inteiro. Todos os inteiros, você vai ter os naturais todos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu coloquei aqui dessa forma. Poderia escrever assim. Ou você poderia escrever da forma mais usual, que é essa aqui, ó. Mas tanto faz. Repara que esse mais aqui nos positivos você não precisa colocar. Nossa, que horrível isso. O que eu fiz aqui, gente? É para ser uma chave, não um rabisco. Tá menos pior. Mesma coisa, tá? Não faz diferença nenhuma aqui. Mas dessa segunda forma, você consegue visualizar melhor os números que são maiores do que os outros. Por exemplo, mais 1 é maior do que menos 2, tá vendo? Porque ele está mais à direita aqui. Quanto mais à esquerda, menor o número. Mas dá para sacar a ideia, né? Então, os inteiros, você vai ter fração nos inteiros? Não. A não ser que a fração seja... esqueci o nome agora. Imprópria, se eu não me engano. Não vou lembrar agora não. Depois eu falo isso na próxima aula. Tem própria, imprópria e aparente. Aparente é o nome da fração. Aparente é quando você tem, por exemplo, 4 sobre 2. Ela parece que é uma fração, mas não precisa ser, porque 4 dividido por 2 dá 2. Essa fração representa um número inteiro. Então você pode colocar frações aparentes aqui dentro dos inteiros. Porque na verdade elas representam números inteiros. Aí você tem as frações próprias, que tem um numerador menor do que o denominador, por exemplo. 1 sobre 3 é uma fração própria. E tem a fração imprópria, que o numerador é maior. Então 5 sobre 3 seria uma fração imprópria. Pronto, lembrei. Essa aqui é a aparente. Aparente, própria, imprópria. Essas frações aqui, ó. Repara, se você dividir 1 por 3, não dá exato. Se você dividir 5 por 3, não dá exato. Essas frações, elas pertencem ao conjunto dos racionais. Porque elas não representam números inteiros. Mas, como a gente acabou de ver, todos os inteiros podem ser representados por uma fração aparente. Ou seja, todos os inteiros estão contidos dentro, na verdade, os elementos pertencem, o conjunto está contido. Tem umas diferenças muito bocós, mas, cara, depois que você estuda matemática a fundo, que vai ser raro aqui, mas eu acho que vai, de repente tem um ou dois que vai ser professor, que já teve casos aqui, então vai ver que faz sentido, assim. Mas cada elemento desse aqui está dentro do conjunto dos racionais. Beleza? E essa ideia do que está escrito aqui, ó. Os naturais, o conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros, que está contido dentro do conjunto dos racionais. Beleza? Por quê? Porque todo elemento do conjunto natural, ele está dentro do conjunto dos inteiros. E cada elemento do conjunto dos inteiros também está dentro do conjunto dos racionais. Beleza? E é isso. Tranquilo? Espero que sim, porque é difícil de entender isso à primeira vista. De qualquer forma, eu vou colocar outros vídeos sobre o assunto. Quem sabe clareia caso eu não tenha entendido o que eu acabei de falar. E aí vem os exercícios, que é a parte legal da matemática. Quando você pega aqui, ó, qual é o quociente e deu o resultado em forma de fração? Ele quer que você transforme cada divisão dessa numa fração.
Vamos pegar um exemplo aqui. Menos 9 dividido por menos 4. O que você vai fazer? Menos com menos dá mais. Aí eu vou botar 9 sobre 4. É o que ele quer que você faça aqui. É uma fração aparente? Dá para dividir isso? Não. Dá para simplificar? Também não. Então, terminou. Beleza? Aqui a gente acabou de explicar. Próximo. Aí ele fala aqui, ó, decimal exato. Cara, decimal exato é um nome muito feio. Porque decimal já dá a ideia de não ser exato. Mas aqui, ó, isso aqui é legal. Dízima periódica. Quando eu falo que é legal, deve dar até um frio na espinha de vocês aqui. Dízima periódica. Ele também não explica a fundo. Ele começa a falar da localização das frações na reta, que a gente vai chegar lá. Você transforma em decimal, basicamente transforma em decimal e vê onde fica. O que mais? Aí vem exercício de novo, tá bom. Eu acho que a gente vai encerrar daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então vamos lá. Vamos pegar essa parte aqui. Olha só. Deixa eu pegar um espaço. Cara, o que ele está dizendo com decimal exato aqui? É um decimal finito. Que você não fica dividindo eternamente. Se você pegar, por exemplo, 1 sobre 4, beleza? Como é que eu transformo isso em decimal? Tu vai pegar 1 e dividir por 4. Se não me engano, é o mesmo exemplo que a gente pegou na última aula. Aí, 1 dividido por 4 não dá, joga um zero aqui, não é isso? Quando você jogou o zero aqui na primeira, 0, 4 vezes 2 dá 8. 8 para 10. Faltam 2. Para continuar a conta, outro 0. Vai continuar normal. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. Sobra nada. Repara. Chegou no zero. Um decimal finito. Isso aqui dá 0,25. Que é um número racional. Em alguns casos, você vai ter uma dízima periódica. Que não termina. Então, vamos pegar aqui 1 sobre 3, por exemplo. 1 sobre 3 não dá para dividir porque 1 é menor do que 3. O que você faz? 0, 0, 3 vezes 3 dá 9. 9 para chegar a 10, 1. Aí continua, 0. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Aí você completa com 0 para continuar a conta. 10 dividido por 3 dá 9. Isso nunca vai terminar. Então você tem uma dízima periódica. 3, 3, 3. Isso nunca termina. Esse decimal é infinito. Tem infinitas casas decimais aqui. Beleza? Vai ficar repetindo 3, 3, 3, 3, 3. Por que é dízima periódica? Porque tem alguém repetindo. Esse número que está repetindo é o 3. Então aqui, nesse caso, o período é o 3. Tá vendo? E esse número também é racional. Porque você pode representar ele com uma fração, que no caso é 1/3. Inclusive outras frações também. Porque tem frações equivalentes a 1/3, que a gente já viu isso aqui. Tá bom? Outra forma de você escrever isso aqui, se você não quiser usar reticências, que eu aconselho, é assim, ó. 0,3 e tracinho em cima do 3. O que isso significa? 0,333333333. Está dizendo que o período aqui é 3, que é uma dízima periódica. Repare que isso é diferente disso. Tem tracinho em cima? Não. Isso aqui é uma dízima periódica? Não. Isso aqui é 3 décimos. Qual é a fração que representa isso aqui? 3 sobre 10. Qual a fração que representa esse aqui? 1/3. Tá vendo a diferença? Vamos voltar para cá. Beleza. Lembramos como é que transforma no decimal. E agora a gente quer aprender a colocar o decimal dentro da reta numérica. Você quer saber qual o número inteiro que é imediatamente maior que o decimal e menor que o decimal. Olha, cara, isso é bem fácil. É só você ver a parte inteira do decimal. Por exemplo, aqui, ó. Vamos localizar a fração 1/2. 1/2 transformando em decimal dá 0,5. Beleza? Qual é a parte inteira desse decimal? 0.
Tá vendo? Zero, se é 0,5, ele é um pouquinho maior do que o zero e é menor do que o 1. Porque se fosse maior do que o 1, ele seria 1, alguma coisa. Se fosse maior do que o 2, ele seria 2, alguma coisa. Mas não é o caso. É 0,5. Então ele está entre 0 e 1. Beleza? Ele está exatamente no meio, na verdade. Porque entre 0 e 1, você tem 10 décimos aqui. Deixa eu explicar isso melhor. Se você pegar aqui, ó, eu vou aumentar isso aqui. Eu vou botar aqui o 0 e aqui o 1. Tá vendo? É como se eu tivesse pego esse pedacinho aqui e representei num espaço maior. Agora eu vou dividir em 10 pedaços iguais. Aqui é o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? 10 décimos. Aqui vai ser 0. Então aqui você vai ter 0,1, 0,2 e assim vai. Aqui no meio vai ser o quê? 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, que é o 1 inteiro. E depois 1,1, 1,2, 1,3 e assim vai. Beleza? Você quer saber onde fica o 0,5. O 0,5 fica exatamente entre o 0 e o 1. Então, exatamente entre o 0 e o 1 é o 0,5, que representa a fração 1 meio. E aí você descobre aonde o 1 meio está. Tu consegue descobrir direto aonde o meio está sem transformar em decimal? Cara, consegue. Com boa vontade, você sabendo ali como funcionam as frações direitinho. Mas, na boa, transforma em decimal e joga na reta que fica mais fácil. Se for negativo, olha isso aqui. Menos 5 sobre 2. Isso equivale a menos 2,5. Se você pegar 5 e dividido por 2, você vai achar 2,5. Só que aqui é menos. Olha o que ele fez aqui, ó. Entre o menos 2 e o menos 3 dá menos 2,5. Cuidado para não colocar esse menos 2,5 aqui, ó. Entre o menos 2 e o menos 1. Porque como você está indo do menos 1, menos 2, menos 3, você está indo para a esquerda, você tem que entender o seguinte. Entre o menos 1 e o menos 2, você vai ter menos 1,1, menos 1,2. Aqui no meio aqui seria menos 1,5. Tá vendo? Sacaram a ideia? O erro comum de vocês aqui é colocar esse 2,5 aqui, entre o menos 2 e o menos 1. Porque é o que você faria aqui, né? A tendência é você andar para a direita, mas não é isso que a gente quer. Tranquilo? Não é esse que é o correto. Mas sacaram mais ou menos? Ó, essa parte dos decimais aqui. Dividir em 10 pedaços é o jeito mais fácil. Você divide mentalmente aqui em 10 pedaços. Então, se for 0,7, vai ser depois do 0,5 em algum lugar. Mete um tracinho aqui e coloca. Se for 0,1, vai ficar perto do zero. Então, coloca o 0,1 aqui. Beleza? Se for 0,5, no meio certinho. Se for 1,5, aí vai ser o quê? Entre 1 e 2. 1,7, depois do 1,5. 1,1 antes do 1,5. Daqui você consegue fazer de boa, colocar qualquer número dentro da reta numérica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Vamos ver se dá uma lida nos exercícios rápidos aqui. Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica. Tem uma reta numérica aqui, professor de matemática não tem o que fazer, né? O professor marcou o número 4/11 nessa reta. Então, 4/11. O que você vai fazer? Tu vai pegar o 4, dividir por 11. Tranquilo? Transforma no decimal e aí você vai ver mais ou menos aonde fica ele aqui. Tá? Observe a reta numérica, tem um tracinho aqui que está entre o 2 e o 3. Beleza?
Aí ele quer saber qual dessas frações fica entre 2 e 3. Cara, pega todas elas, divide. Então você vai ter 5 dividido por 2, 3 dividido por 2, 2 dividido por 3 e 1 dividido por 2. Transforma em decimal cada um desses. Tu vai saber qual é o decimal que está entre 2 e 3. Porque a parte inteira vai ser 2. Tá? Molezinha, dá pra fazer de cabeça isso. E a última por hoje. Os valores P, Q e R, respectivamente representados na reta numérica. Ele quer saber, ó, P, Q e R na ordem. P está entre menos 3 e menos 2. Qual o número que melhor representa isso aqui? Cara, tem que ser na ordem. Então, esse primeiro número vai ser o P, o segundo número o Q e o terceiro número o R. Como é que eu sei que está na ordem? Porque é respectivamente. Beleza? E é isso por hoje, galera. Tá bom já, né? Já deve estar longo pra caramba isso aqui. Próxima aula a gente continua a apostila, parte 1, próxima parte 2 e a última parte 3. Tranquilo? Valeu, valeu. Até. Fui.